Perante a incerteza, a Europa prepara-se para a turbulência e começa já a fazer uma gestão de risco energético para atenuar o impacto de eventuais falhas no combustível para a aviação durante os meses de verão. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As companhias aéreas de todo o mundo vivem já um problema gigantesco com o preço do jet fuel, que duplicou desde o início da guerra no Irão. A fatura é tão pesada que já foram anulados milhares de voos que estavam programados, ainda assim uma parte ínfima de todos os voos que é preciso realizar. O impasse em Hormuz mantém-se e isso significa que a estabilização do mercado dos combustíveis ainda vai demorar, pesando na fatura a pagar pelos turistas. Sim, é evidente que o turismo, que é a galinha dos ovos de ouro da economia portuguesa, pode vir a sofrer com esta crise, que tem repercussão no preço dos bilhetes e pode também levar ao cancelamento de alguns voos. O nosso mal é o mal de muitos outros destinos europeus nesta matéria e também nos constrangimentos que o novo sistema de controle está a causar na Europa. Mas há um ponto onde, infelizmente, nós temos um exclusivo. O aeroporto de Lisboa está espremido, é excessivamente centro comercial, em detrimento de infraestrutura aeroportuária, com pouco espaço disponibilizado para as cabines onde as forças de segurança controlam as entradas e saídas. Isso faz com que, nos picos de chegadas e partidas, se instale o caos. Neste episódio, conversamos com António Moura Portugal, o diretor executivo da RENA, Associação das Companhias Aéreas em Portugal. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva António Moura Portugal. Os constrangimentos que se fazem sentir de novo nas entradas e saídas no aeroporto de Lisboa são idênticos aos que se sentiam no final do ano passado? Bom dia, Paulo Baldaia. Não, eu acho que neste momento são maiores porque o famoso EES, portanto o Entry Exit System, que entrou em vigor há algum tempo, agora está na sua plenitude. Já em outubro, não é? Já há mais de meio ano. Já em outubro, mas entrou de uma forma faseada. Neste momento já está em pleno, o que significa que esta implementação está a causar algum stress, diria eu, naquilo que é a operação de controle de fronteiras nos aeroportos portugueses e como tem vindo a ser noticiado com uma situação que eu diria preocupante. A única solução é mesmo suspender, como estão a fazer outros países, noutros aeroportos, ou passa por reforçar, por exemplo, com cabines? Vê-se que há mais pessoal, as cabines não são assim tantas. Deixe-me recuar um bocadinho e deixe-me, no fundo, olhar para a origem, não é? E, portanto, isto é uma medida tomada ao nível europeu e que abrange transversalmente todo o espaço comunitário e, portanto, não é nada ou não é um problema só nosso. Nesse sentido, tem havido pressão por parte das companhias aéreas, através das associações representativas, no sentido de criar um bocadinho mais ou de permitir mais flexibilidade na aplicação deste sistema. Nomeadamente, porque neste momento o único escape que existe é uma possibilidade de suspensão, mas que se apenas pode ir até às 6 horas em situações de pico. O que se quer é criar aqui, ou pelo menos pela via legislativa, que se crie aqui um mecanismo que possa dar mais flexibilidade na respectiva implementação e em situações de pico, em situações em que as pessoas cheguem a situação limite, como se passa hoje, que isso possa, e portanto que o sistema possa ser suspenso e que se garanta uma maior fluidez na entrada das pessoas e no controle de fronteiras, sem passar por este processo moroso, mas necessário, da recolha dos dados biométricos. E para lá do sistema dessa recolha, há condições físicas de estrutura no aeroporto que permitam compensar essa dificuldade acrescida de ter um sistema novo? Esse é o segundo problema e esse sim é só nosso. E faz sentir em Portugal e em particular em Lisboa, portanto, porque enfim, é conhecido que é uma infraestrutura altamente congestionada e é uma infraestrutura que está
arrebentar pelas costuras, e é mesmo esta a expressão. Sim, mas já estava mesmo antes da implementação deste sistema, não é? Já estava antes e, portanto, essa para mim é a falha original. Desinvestimento que houve em tudo o que seja parte não comercial, em tudo o que seja parte da infraestrutura aeroportuária, portanto, naquilo que nós designamos na gíria do lado aviação. Isto leva a que tenha havido uma maior pressão, um maior constrangimento e uma maior limitação naquilo que seja a introdução de boxe. Isto por um lado. Em segundo lugar, também tem havido muita, eu diria, algum alheamento e não dar a devida importância àquilo que é o policiamento de fronteiras. Portanto, tivemos todos os episódios com o CEF, episódios infelizes, falta de, na minha perspectiva, visão também e de preocupação com aquilo que é a primeira porta de entrada no nosso país e, portanto, no fundo, o que é que se assistiu? Assistiu-se naturalmente, e isto é inegociável, a segurança, e nós percebemos todos que seja inegociável a segurança, mas tem de haver alguma previsibilidade. Portanto, se é preciso formar pessoas para as ter ali, essa formação tem de ser atempada. Houve um reforço com os militares da GNR. Não estavam preparados para fazer este trabalho que tem que ser feito? Tem que haver preparação inevitável, mas uma coisa é fazer formação à pressa e, portanto, em que as coisas estão ali, outra coisa é preparar as pessoas para aquilo que já se previa, não é? E, portanto, se Portugal fez esta aposta no turismo e se os dados já apontavam para que fôssemos ter mais e mais passageiros, tem de haver depois, em termos de políticas públicas, tem de haver coerência e, portanto, não podemos estar nós a investir e a ter políticas em termos económicos que nos coloquem naquilo que é a vanguarda, naquilo que são os destinos mais procurados numa ótica turística e depois nos serviços auxiliares falharem, nos serviços acessórios falharem e logo à entrada, que é o nosso cartão de visita e, portanto, que fica, em muitos casos, irremediavelmente e que está a marcar irremediavelmente a experiência. O turismo é a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Obviamente, com estes problemas nos aeroportos é uma má imagem que o país deixa, mas há um outro problema, que esse também é global. Não há forma de terminar a guerra no Golfo Pérsico. Isso significa que a crise dos combustíveis se vai manter durante mais alguns meses, mesmo que a guerra terminasse hoje, ainda iria haver um problema com os combustíveis. Que impacto é que já está a ter nas companhias aéreas? Neste momento, de pressão. Portanto, eu acho que a imagem que mais marca é um teste de stress. É aquilo que esta situação está a provocar nas companhias aéreas. Felizmente a indústria já mostrou que está apta a responder rapidamente. Neste momento eu diria que a primeira preocupação e aquilo que está na agenda das companhias aéreas é garantir que pelo menos os obstáculos adicionais que existem, e falo aqui por exemplo na necessidade de realizar voos para não perder o slot, que haja flexibilização neste tipo de regras. Pelo menos que se alivie aquilo que não é necessário. O segundo tipo de preocupações tem a ver com uma ação coordenada. E quando eu falo em ação coordenada, falo em uma ação coordenada ao nível europeu. Se já se antecipa que possa haver um tema de escassez, então vamos ter uma ação coordenada ao nível de todos os Estados-membros. É um problema maior que o preço dos bilhetes, é de facto, se não houver combustível que chegue para fazer todas as slots que estão marcadas. E uma coisa, Paulo Balé, está ligada à outra. Portanto, se houver essa intervenção e se as políticas forem políticas no sentido correto, pelo menos essa escassez será aliviada. E ao haver, naturalmente, mais oferta em termos de jet fuel a preços que sejam adequados, as companhias também são as mais interessadas em não repercutir e em não colocar os preços. Mas hoje os voos já estão um pouco mais caros, o que é natural, é assim que funciona, o mercado reflete a procura e a oferta. A questão é de saber se pode haver mais anulação de voos como já vai havendo. É expectável que possa existir se esta guerra se prolongar? Não creio que haja, pelo menos para já e no cenário não é isso que está em equação. Portanto, eu diria que neste momento podemos ter um tema de preço, podemos ter um tema financeiro, ainda não estamos num tema de oferta, ainda não estamos num tema de suspensão ou de redução da oferta. Aliás, se me permite também, o que tem sido noticiado e as notícias têm vindo a público e que têm falado em cancelamentos, no fundo o que se fala... É verdade, não é? São uns milhares, mas quando se vê a percentagem é mínima. Tecnicamente não são cancelamentos, tecnicamente são reprogramações ou ajustes e em muitos casos o cancelamento surge porque há uma decisão de não continuar aquela rota. Esses voos que foram cancelados são voos que não tinham vendido bilhetes ainda? Podem ser voos que não tinham vendido bilhetes, podem ser voos onde se reduz a frequência de 3 para 2 por dia e portanto se leva a pessoa a fazer
e a ajustar isso. Portanto, parte mais cedo ou parte mais tarde. Com certeza. E nós reservamos na gíria da aviação o cancelamento para aquela situação em que o passageiro sabe que vai voar àquele dia, àquela hora, para aquele destino e a companhia não o realiza. E, portanto, isto é o cancelamento puro. O que se tem assistido é uma coisa um bocadinho mais ampla do que isso e com repercussão diferente. Então deixa-me perguntar-lhe se a escassez que a Europa já começa a discutir que pode haver no verão pode levar a cancelamentos. Pode o verão levar. Pode ser... No verão não creio. Complicado. No verão não creio. E não creio porque tenho assistido. E agora, enfim, olhando para a situação portuguesa, assisti às declarações e temos assistido às declarações da Sra. Ministra da Energia e Ambiente, vimos também os comunicados da Galp e, portanto, parece que a situação até meados de agosto está relativamente controlada. Deixe-me lembrar que é verdade, pode haver jet fuel aqui em Portugal, mas se não houver na Alemanha, os aviões não vêm da Alemanha para Portugal, não é? Com certeza. E nós, nesse aspecto, estamos numa situação um bocadinho mais, eu diria, tranquila, não é? E, portanto, neste momento, na TAP representa 50% a 55% daquilo que é a nossa conectividade. Deixa-nos numa situação um bocadinho mais tranquila, mas dentro deste mar de incerteza que é e de não sabermos o que é que aí vem. Mas, repito, não creio que estejamos numa ótica de escassez. Neste momento, sendo mais realista, poderemos estar aqui em situações de ajustamento, de subidas e de correção do preço para um nível superior e não tanto aqui numa hipótese de não viajar. Parece-me que isso ainda vem longe e não quero ser catastrofista nem estar aqui a antecipar e esperemos todos que isso nunca aconteça e que nunca estejamos aqui a discutir onde se corta, não é? E onde se raciona. E este setor, o setor da aviação, para fecharmos a nossa conversa, pergunto-lhe se precisa também de previsibilidade e, sobretudo, se precisa que não haja alarmismo para o mercado funcionar e se é isso também, já agora, que o leva a ter algum cuidado na forma como olha otimista para o futuro. No fundo, eu acho que, pessoalmente, essa é a minha filosofia, mas no caso, objetivamente, não creio que haja mesmo motivo para alarme. Eu acho que é de senso comum que a decisão de viajar é uma decisão que implica e que será mais favorecida se for feita num quadro de estabilidade, num quadro de previsibilidade, e isso é ainda maior se forem férias ou se forem férias em família. É uma equação que normalmente contém transporte, mas também alojamento e até renta-car, portanto, acabam por ser férias complexas. Tentando ser aqui sucinto, o que eu diria é que nada está em risco. Talvez aconselhar um bocadinho mais de cuidado, um bocadinho mais de recurso a tarifas flexíveis, portanto mais flexibilidade, eventualmente mais seguros, uma política mais acessível e não penalizadora em termos de ajustes e em termos de modificações, poderá ser essa a recomendação a dar ao viajante que pode. No resto... Um pouco mais caro, mas também maior estabilidade. Admito que sim, admito que essa prudência é aquela que as companhias estão a tomar e que é vista também naquilo que é o discurso dos CEOs e não vejo motivo nenhum para que o passageiro também não tenha e use dessa mesma prudência. O que é o sexo? Ou como é que se fazem os bebés? São perguntas que os filhos fazem e que normalmente são difíceis de responder. No mais recente episódio do podcast O Prazer é Todo Meu, a médica e sexóloga Mafalda Cruz conversa com o pediatra Hugo Rodrigues sobre um dos maiores desafios da parentalidade contemporânea, quando e como falar com os filhos sobre sexualidade. Passados quase 100 dias do início do comboio de tempestades, o Expresso está esta semana em Leiria a preparar uma edição que quer mostrar que não nos esquecemos de quem ainda não recuperou. E a Comissão Política também se reuniu a partir daquela cidade para debater as necessidades das populações e as respostas do Governo. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.